sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Mário Marcondes para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, senhores deputados, ouvintes da TVA, Rádio L. Bom dia a todos. Ata da 100ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2017. Às 14 horas do dia 25 de outubro de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, realizou-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Mário Marcondes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Ato contínuo, senhor presidente, deu ciência ao plenário que, neste mês de outubro, o Notícias em 1 minuto, programa produzido pela Rádio Alesc, completa 2 anos. Um programa pioneiro que leva as notícias da Assembleia Legislativa para 247 rádios no Estado, aproximando as pessoas das atividades do Parlamento e fortalecendo o processo democrático em Santa Catarina. Na sequência, o senhor presidente adentrou no horário destinado às breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Balduceira, César Valduga, Dirceu Dresch e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, PMDB, Dirceu Dresch, PT, Maurício Kudilac, Bloco Parlamentar PP, PR-PSB. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Darcy de Mato, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o representante dos grupos de danças, senhor Alex de Andrade, fizesse uso da palavra para falar acerca das danças tradicionalistas na região do Vale do Itajaí. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 111/2017, com emenda substitutiva global 239, 298, 313, 355, 367, 407 e 326/2017, sendo este último com emenda substitutiva global, bem como em primeiro turno o projeto de lei 80/2017, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Ex officio, foi aprovado em turno único o projeto de lei 403/2017. Foram aprovados os pedidos de informação 120 e 123/2017, as moções 221 a 238/2017, bem como os requerimentos 994 a 996/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 977 a 993 e 997 a 999/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 745 a 757/2017. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para 16 horas e 38 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Ata da 11ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2017. Às 16 horas e 30 minutos do dia 25 do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, foi aprovado a redação final exarada ao projeto de lei 403/2017. Na sequência,
o senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Luciana Carminati, com a aquiescência dos líderes partidários, suspendeu a sessão a fim de que a senhora presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, AMUC, em Santa Catarina, Leoni Margarida Sim, fizesse uso da palavra para falar acerca do Outubro Rosa. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão, anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Serafim Venzon e Mauro de Nadal. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, especial, para hoje, às 19 horas, para constar. Eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Ata da 25ª sessão especial da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2017, onde teve como presidente o deputado José Milton Schaeffer. Às 19 horas do dia 25 de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, doutor Vicente Caro Preso, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor doutor deputado estadual César Valduga, senhor coordenador do curso de odontologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Marcelo Tomás de Oliveira. Neste ato, representando o magnífico reitor, professor Mauri Luiz Herd. Senhor presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, doutor Murilo Rosa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Tigrinhos, Derli Antônio de Oliveira. Senhor presidente do Sindicato de Odontologistas no Estado de Santa Catarina, SUESC, doutor Mauri José da Luz Maciel. E o senhor cirurgião dentista e criador do grupo Dentistas SC, Rodrigo Elias Monteiro. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista, em comemoração dos 50 anos de criação do Conselho Regional de Odontologia no Estado de Santa Catarina. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor deputado César Valduga. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor doutor Murilo Rosa, e em nome dos homenageados, o excelentíssimo senhor secretário Vicente Caro Preso. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Em discussão as atas que acabam de ser lidas. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Na ata 100ª, que acabei de ler, não constou este deputado como fazendo uso da palavra em nome do horário destinado ao PSDB. Emitimos a assessoria da Casa para fazer a retificação. Havendo concordância, aprovado. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça constar com adendo da retificação solicitada pelo deputado Mário Marcondes. Aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o primeiro deputado é o deputado Neudi Sareta, por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, queria de forma muito especial registrar a presença e cumprimentar os estudantes da FAC, Faculdade Concórdia, que estão aqui presentes, cerca de 41 estudantes, acompanhados e coordenados pela professora Rutineia Rossi, que estão aqui visitando a Assembleia Legislativa, visitarão o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, vêm à capital numa viagem de estudos para conhecer e estão aqui também na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos, os estudantes que aqui estão presentes. A gente costuma dizer que as transformações que nós queremos para o Estado e para o país passam a partir das escolas, das universidades, das faculdades, e vocês estão exatamente nessa fase e certamente estão dando uma contribuição e darão uma grande contribuição para que a gente possa trabalhar para um Estado melhor e para um Brasil melhor. Sejam bem-vindos e aproveitem bem aqui nesses dias. E eu gostaria, senhor presidente, até em função também da presença dos estudantes de Direito aqui nesse momento, mas também por ter sido pauta da Comissão de Saúde nesta semana, nós fizemos uma audiência pública para tratar de um dos assuntos que mais está em voga neste momento, que é o debate e a discussão sobre a chamada judicialização da saúde. Nós vivemos um momento em que a Secretaria de Estado de Saúde alega uma dívida superior a 500 milhões, temos problema de andamento das filas, das cirurgias eletivas, às vezes cirurgias simples como uma catarata, por exemplo, cirurgia de catarata, nós temos aí gente esperando há 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, falta de medicamentos, inclusive das bolsas de colostomia dos pacientes ostomizados, problemas de repasses financeiros para os hospitais, e nesse sentido foi oportuno a liberação de um recurso que estava atrasado da União ao Estado nessa semana, anunciado da ordem de cerca de 30 milhões de reais para fazer frente a essas dívidas. Mas, ao mesmo tempo em que o governo alega e a Secretaria de Saúde alega essas dívidas, nós temos na outra ponta exatamente os pacientes que precisam do atendimento. E, via de regra, quando não encontram ali na unidade sanitária, nas unidades dos postos de saúde, nas unidades públicas, as pessoas não têm outro caminho que não recorrer à judicialização, ingressar com uma ação judicial para buscar esse medicamento. O Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, que aliás eu quero elogiar inclusive, pela iniciativa de criar um núcleo de apoio jurídico a estas demandas, que já está em funcionamento, começou inclusive experimentalmente este NAT, Núcleo de Apoio Técnico às Demandas Judiciais, a funcionar em Palhoça e São José. Agora já estendeu-se por 12 comarcas do estado de Santa Catarina, que ajuda a analisar, sob o ponto de vista técnico também, a questão das demandas judiciais. E também o Tribunal de Justiça aprovou um enunciado que diz que para a concessão de remédio ou tratamento constante do rol do SUS, devem ser julgados os seguintes requisitos. 1. Necessidade do fármaco perseguido e adequação à enfermidade apresentada. Isso se dá através de um atestado médico. E 2. Demonstração, por qualquer modo, da impossibilidade ou empecilho à obtenção da via administrativa. Ou seja, se o remédio é do Rename, consta lá na lista de medicamento do SUS, na ação judicial basta o atestado médico e a demonstração de que houve um pedido administrativo e não atendido e ele deve ser fornecido. Ocorre, senhor presidente, que o aumento das ações judiciais se dá porque grande parte destes medicamentos que deveriam estar lá e que o próprio Tribunal de Justiça diz que na ação
basta o atestado e a demonstração do pedido administrativo, eles deveriam estar lá sem necessidade, deputado Mário, de entrar com ação judicial. E por isso nós temos um aumento grande de demandas judiciais. Tem outras razões também, mas essa é uma primeira questão. Então, quando a gente ouve muito a Secretaria de Estado falar que as demandas judiciais estão inviabilizando a saúde, em primeiro lugar, nós temos que analisar qual demanda judicial está tendo por omissão do Estado, por ele não deixar o medicamento necessário lá. Em segundo lugar, quando se fala em 80 milhões de reais, 100 milhões anuais, às vezes lançam cifras de 200 milhões, mas os dados que se tem é da faixa de 100 milhões anuais de judicialização. Nós temos que levar em conta que nós estamos falando de um orçamento do Estado de 25 bilhões de reais. E, portanto, 100 milhões, nós estamos falando de menos de 1% do orçamento do Estado. Há que se localizar isso. A segunda questão é em relação ao esclarecimento das pessoas, que felizmente hoje é maior. Obviamente que as pessoas estão demandando mais judicialmente. E em terceiro lugar, aos novos medicamentos, aos novos fármacos, deputado Ismael. Imagina-se que o paciente e a família do paciente que estão com uma enfermidade e encontrando alguma expectativa de um novo medicamento, ele tem direito e ele vai pleitear isso. É claro que aí cabe ao Estado fazer esta avaliação também, para que, por um outro lado, a saúde pública como um todo, milhares de pacientes eventualmente não possam deixar de ser atendidos em função de algum tratamento que às vezes, é verdade, nem sempre ainda tem a comprovação científica de que ele de fato produz o efeito desejado, o efeito que se quer em termos do medicamento. Então, senhor presidente, nós fizemos esse debate esta semana, foi muito produtivo. Eu acredito que a judicialização é uma realidade, é um mecanismo das pessoas buscarem os seus direitos, mas o Estado deve evitar ao máximo naqueles casos em que os medicamentos estão relacionados no SUS. E quando ele não está, nós temos visto reiteradas ações pedindo o mesmo medicamento. Ora, se existem reiteradas ações pedindo o mesmo medicamento, é hora do SUS analisar a incorporação desse medicamento na lista dos medicamentos incorporados na saúde pública, para evitar esse grande número de ações judiciais, que hoje já são cerca de 5 mil tramitando aqui em Santa Catarina. Então, esse assunto é um assunto palpitante que nós vamos retornar em outra oportunidade. E para concluir, no tempo que me resta, eu queria mais uma vez saudar os estudantes que estão aqui presentes, dizer que nesse momento nós estamos vivendo aqui a fase das breves comunicações, onde nós, deputados, dispomos de 10 minutos para fazermos a nossa fala. Deputado Patrício, Vossa Excelência, que aguarda aí para fazer uma questão de ordem depois, para fazer as nossas falas sobre temas livres. Das 10 às 11 temos as falas divididos entre as bancadas políticas dos diversos partidos, e a partir das 11, já que a quinta-feira a sessão é de manhã, a parte das votações dos projetos, das ações, das indicações. Então, esse é um pouco o nosso funcionamento aqui da casa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E eu agradeço a todos. Deputado Patrício, Vossa Excelência, deseja uma parte ou vai falar uma questão de ordem depois? Se o senhor me permitir uma parte, Temos um minuto ainda, podemos fazer. Obrigado, deputado Sareta. Só quero registrar a presença dos alunos de Massaranduba também e dos professores que estão aqui, aquela garotada ali que é espetacular. E, inclusive, são fãs de poesia. Pode perguntar para eles, eles vão recitar poesia sem precisar, inclusive, acompanhar um livro ou escrever a poesia. Sabem de cor e salteado, várias delas também. Então, eu quero parabenizar a Escola Professor Maria Machado, a Escola Alto Luiz Alves e também a Escola Araci Duarte, professor Joanir, que está acompanhando a criançada ali, e os professores Maria Eduarda, Gisele, Cristina, Sandra e Raquel também,
pelo bom trabalho que estão fazendo lá no município de Massaranduba, e só registrar também a presença do meu amigo, o vereador Tafarel, lá de Papanduva. Muito obrigado, deputado Patrício. Sejam bem-vindos, estudantes. Mais um minuto para concluir, deputado. Sejam bem-vindos, estudantes de Massaranduba também, que estão aqui presentes. Vocês ainda não estão no nível universitário, que estão os demais estudantes, mas estarão lá daqui a um tempo. É muito importante vocês já, desde de novo, de cedo, estarem aqui presentes. Sejam bem-vindos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sarito. Na sequência, o deputado Altair Silva. Meu muito bom dia, senhor presidente. Eu quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como os ouvintes da Rádio Digital, na manhã dessa quinta-feira aqui em Florianópolis. Estamos na sessão e vamos agradecer aqui a presença dos alunos da FAC de Concórdia, os universitários do curso de Direito, que vem aqui prestigiar essa importante sessão, nosso reconhecimento. Eu que também tive a oportunidade de me formar em Direito e sei o quanto a importância dessa profissão, e saudar a todos, sejam bem-vindos, assim como os alunos do ensino fundamental da Escola de Massaranduba, município muito importante, grande produtor de arroz em Santa Catarina, da região norte do estado, que vem com os alunos do ensino fundamental para que conhecerem o funcionamento da Assembleia Legislativa. Rogo a Deus que no futuro tenhamos alguém de vós aqui, que estão no plenário assistindo esta sessão, que possa estar aqui no Parlamento exercendo também o mandato de deputado estadual. E venho aqui falar, senhor presidente, da Aurora Alimentos, que é uma cooperativa das cooperativas. E eu aqui no Parlamento, deputado Ismael, que tem o foco do mandato ligado à agricultura, ao agronegócio, ao trabalhador rural, a quem trabalha e produz, e como técnico agrícola tem dedicado o mandato às causas da agricultura, eu não poderia de enaltecer uma importante empresa que tem crescido, elevado a marca de Santa Catarina, fortalecido a economia do Estado, principalmente do Grande Oeste Catarinense, que é a Cooperativa Aurora. Nós precisamos reconhecer que a Cooperativa Aurora, ela tem exercido o equilíbrio em frente ao crescimento do agronegócio, também com as iniciativas privadas de agroindústrias que foram se incorporando e transformaram em grandes estruturas, quase que monopólio. E a Cooperativa Aurora, que hoje é a terceira maior empresa processadora de proteína de origem animal, é a terceira maior empresa e que tem exatamente produzido esse equilíbrio frente à força da BRF, da JBS, que são empresas de ações no mercado aberto. Já a Cooperativa Aurora é uma empresa mantida pelos associados e não é comercializada na Bolsa de Valores. Então, inclusive, o acesso a recursos é muito diferenciado, mas com a força do trabalho, a união do cooperativismo, a Aurora anuncia que até o ano de 2025 ela vai aumentar a sua produção, seu abate de carne suína em 25 mil suínos por dia. Isso é um número bastante elevado, e esse ano que a produção fica em torno de 18 mil suínos dias, ele vai passar até o final desse ano de 2017, início de 2018, juntando também a planta do Mato Grosso do Sul, em 19.825 suínos dia. Isso representa para esse ano, presidente Silva, um aumento da produtividade da ordem de 10%, ou seja, mais produtores, mais renda, mais emprego, mais desenvolvimento econômico, e nós precisamos reconhecer a pujança e a importância da Cooperativa Aurora como empresa de Chapecó, mas
com várias unidades em Santa Catarina e também com unidades no Mato Grosso do Sul, uma empresa de cooperados que tem feito uma referência para o mercado nacional em qualidade, em exportação, uma empresa que sempre teve uma linha pautada pela ética, pela honestidade, pela integridade, e eu me sinto muito à vontade de vir aqui elogiar a cooperativa Aurora, porque ela é feita por homens e mulheres, por dirigentes, e em nome do presidente da cooperativa área, da cooperativa Aurora, Dr. Mário Lannaster, um grande líder, pessoa comprometida com a empresa, junto com toda a sua equipe, desenvolvendo um grande trabalho e elevando o nome da marca Aurora para vários continentes do mundo, fortalecendo também a marca de Santa Catarina. Fica aqui registrado, mas também tem uma preocupação que esse ano, em função da estiagem, o plantio da safra ficou atrasado. E como muitos produtores primeiro plantam a soja, depois plantam o milho, ou inverte, agora ficou apertado para fazer 2 safras no ano. E no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, as chuvas lá estão demorando um pouco mais a chegar. Então, o plantio da soja e o consequente plantio do milho, ou seja, o milho da safrinha, ele fica prejudicado. Eu tenho uma grande preocupação, porque nesse ano nós tivemos um excesso de produção de milho no país, os preços desabaram, ficaram na casa dos R$20, e o produtor perdeu o estímulo para plantar o milho. E eu faço aqui uma invocação muito importante ao setor produtivo, que nós precisamos criar um programa aqui em Santa Catarina, com a participação dos produtores rurais, os que plantam milho, das cooperativas, das agroindústrias, Secretaria da Agricultura, que todas as partes aderem a um programa de valorização do milho, com a garantia de preços mínimos, em que o produtor possa plantar com segurança. Porque o que ocorreu? No ano passado, em 2016, faltou milho para a safra 2016-2017. Houve uma ampliação do plantio do milho, uma super safra, preço lá embaixo. Agora o produtor ficou desestimulado a plantar o milho. E no próximo ano nós temos tudo para ter os preços do milho elevados, o que vai prejudicar de forma muito forte a economia catarinense. Por isso nós estamos trabalhando nesse sentido para que criamos um programa de valorização da produção do milho aqui em Santa Catarina, inclusive para dependermos menos da importação de milhos dos demais estados, inclusive do Paraguai, que estamos criando a rota do milho para Santa Catarina, vindo pela região de Encarnação, adentrando em Pousadas e chegando a Dionísio Cerqueira, numa distância aproximadamente de 500 quilômetros de Chapecó. Por isso, estamos trabalhando muito convicto da ação necessária para fazer do Grande Oeste, através do milho, a grande região mais transformadora de proteína de origem animal do planeta, e por isso nós precisamos intensificar e unir os esforços nesse sentido. Senhor presidente, quero também aqui salientar que nesse final de semana nós estamos recebendo aqui em Santa Catarina o Dr. Najib Miguel, o Miguel Najib, de Brasília, que ele foi o precursor, o que desenvolveu os estudos, em conjunto com a área acadêmica e muitos professores, denominando a escola sem partido. Porque a escola sem partido é a escola sem doutrinação política e partidária. E nós abraçamos essa causa aqui em Santa Catarina, no sentido de permitir um amplo debate para que o ensino seja livre, seja aberto, mas em sala de aula não seja ambiente para doutrinação de ideologias políticas partidárias. E o doutor Miguel Najib está vindo, eu acompanharei a agenda dele, a nosso convite. Vamos estar em Criciúma, numa audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores, de um projeto Escola Sem Partido que lá tramita.
Estaremos também em Balneário Camboriú, onde temos o projeto Escola Sem Partido tramitando naquele município, e também no sábado à tarde em Jaraguá do Sul. De certa forma, nós estamos trabalhando essa linha, sem buscar nenhum confronto a quem defende que sala de aula seja local de doutrinação, mas nós entendemos que sala de aula é local de liberdade, é local de múltiplos pensamentos, não é local de direcionar uma linha política e partidária, seja de esquerda, de direita ou qualquer outro ramo que possa ser identificado como doutrinação dos alunos que estão lá assistindo, participando das aulas. Por isso, defendemos essa matéria, estamos trabalhando firme para que Santa Catarina tenha escola sem partido e a maioria dos municípios de Santa Catarina também possa ter escola sem partido, escola livre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom final de semana a todos. Obrigado, deputado Altair Silva. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. Na sequência, o deputado Maurício Scurrilar. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, estudantes e todos aqueles que estão aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou voltar a falar do tema segurança pública. Segurança pública que é uma prioridade para a população de Santa Catarina e que nós temos usado essa tribuna para falar em valorização, em reconhecimento dos nossos profissionais da segurança pública. E o drama que os policiais civis estão vivendo nos últimos tempos, em razão de algumas ações de governo que têm criado um clima de insegurança, de intranquilidade e de desestímulo à atividade policial civil. Nós vemos o esforço da Delegacia Geral de Polícia para fazer cursos, para fazer treinamento. Ontem conversava com policiais que estão na academia fazendo curso, mas a questão jurídica, a questão legal, que não depende da Delegacia Geral de Polícia, não depende também da Secretaria de Segurança, que depende do governo. Nesse ponto aí o Estado está falhando e prejudicando a atuação da Polícia Civil. Nós temos duas questões fundamentais. A atividade policial é a atividade mais estressante, segundo todos os estudos de psicologia da face da Terra. No mundo todo é considerada a atividade policial a atividade mais estressante. O policial lida com conflitos, ele sai da sua residência, disposto a ir pegar o seu trabalho, fazer as ações que tem que fazer, sem ter confronto, sem ter problemas, mas ele, a cada chamada, a cada situação, ele vive um clima de confronto entre as partes. É uma vítima, é um agressor em situação de descontrole, e o policial vive isso. Então, hoje, o que o policial vive? Sobrevivendo até concluir a sua carreira, recebendo os seus direitos, as suas promoções no período estabelecido e chegar ao final da vida para ter uma aposentadoria onde possa desfrutar os últimos anos. E nesses dois pontos nós estamos falhando, o governo do Estado está falhando em Santa Catarina. Nós estamos com um pedido de 1.302 aposentadorias da Polícia Civil no gabinete do governador e que foram indeferidos em razão do limite prudencial de gastos com os salários do governo do Estado. Isso não pode acontecer. As outras instituições estão tendo as promoções devidas.
e a Polícia Civil não está tendo. São ali acumuladas 1.302 aposentadorias e, claro que no correr do tempo, outras vão surgindo. Se o governo fizesse elas a seu devido tempo, não daria aí um acúmulo. Hoje, segundo o estudo do grupo gestor, não daria 2 milhões, 1.300.000 e pouco, o aumento na folha dessas promoções. Felizmente, o governo não fez no tempo devido, agora vai fazer um total de 1.302, e claro que dá esse valor. Então, se diluir isso pelo valor das aposentadorias, a parte financeira para o Estado é mínima, para o policial é grande. E além de ser um valor significativo na sua remuneração, é uma questão de valorização pessoal, dele saber que vai chegar na data tal, vai ter direito a tal promoção, vai galgar um cargo na instituição, um nível, e vai ter um acréscimo financeiro na sua remuneração. Infelizmente, o governo de Santa Catarina não tem feito. Com a Polícia Civil não tem feito. Vamos logo, logo estar aí com 1.500 promoções atrasadas e, infelizmente, uma categoria que fica desestimulada. Para agravar essa situação, o policial civil que ingressou na polícia antes de 2003, antes da emenda complementar de 2003, tem direito à aposentadoria especial, ou seja, aposentadoria com 30 anos de atividade policial, 30 anos de contribuição. O IPREV fez um parecer sem fundamentação legal, foi ingressado no tribunal para revogar, porque esse parecer entende que os policiais devam ir para as regras gerais da Previdência, o que, é claro, até o STF já decidiu, tem decidido, policial que ingressou antes da emenda complementar 2003, tem direito à aposentadoria especial, inclusive com a integralidade e a paridade. Ou seja, depois de aposentado, vai manter a paridade salarial com aqueles que estão na ativa. O IPREV fez um parecer, o Tribunal de Santa Catarina suspendeu esse parecer, a Procuradoria do Estado e IPREV foram ao STF, alegando que essas aposentadorias causam desequilíbrio financeiro. Então, as promoções da Polícia Civil não podem sair porque prejudica a economia, porque causa desequilíbrio. A aposentadoria não pode sair porque causa desequilíbrio, sem nenhuma fundamentação legal, não causa desequilíbrio e não tem fundamentação legal. E com essa história, conseguiram agora uma liminar travando novamente as aposentadorias que estavam em andamento. Ou seja, aquele policial que deu a sua vida, que trabalhou em defesa da população catarinense, que agora está querendo ir para a sua inatividade, para conviver alguns anos com a sua família, infelizmente está sendo impedido pelo governo de Santa Catarina, pelo IPREV, de ter direito à sua aposentadoria nos termos da lei. Felizmente, a Casa Civil faz olhos de quem não vê, e isso é normal na Casa Civil aqui. O governador faz de conta que não está acontecendo nada, e há um desestímulo muito grande na Polícia Civil com essas questões. Então, nós temos sim que ter mais policiais, o governo contratou, fez concurso, mas sem colocar gente motivada
gente respeitada, gente que possa trabalhar com alegria, com dignidade. Não adianta você colocar um profissional que tem que atender com respeito, com carinho o cidadão, que tem que muitas vezes arriscar a sua vida no cumprimento do dever e fazer desse profissional um profissional desestimulado. O cidadão que trabalha satisfeito, que está contente, ele cumpre a sua obrigação com estímulo, com vontade, com disposição. Agora, você ter por ter e tratar mal esse servidor, não reconhecer os seus direitos, não dar as devidas promoções no momento certo, na aposentadoria, porque não está criando problema só para aquele que está se aposentando. Quem está aí na metade da carreira já está vendo o sofrimento do outro que trabalhou a vida toda e já está desestimulado, preocupado, porque vai chegar a sua época de aposentadoria e ele está vendo que vai enfrentar o mesmo problema que o seu colega hoje, com tempo de aposentadoria, está enfrentando. Então é hora do governo de Santa Catarina dar uma atenção nas promoções, na aposentadoria e na valorização dos policiais civis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Agora vamos para o horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido a se manifestar é o PSDB, Mário Marcondes, deputado Mário Marcondes, com a palavra por 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVA, Rádio L. Senhor presidente, essa semana, eu lendo um jornal e vi que aquelas notinhas de recado, parece de quem não tem o que fazer ou não tem como fazer uma notícia completa, porque não tem assunto, não tem conhecimento de causa, foi dizer uma piadinha, inclusive endossada anteriormente por um secretário de Estado, quanto à aprovação, por maioria mais do que absoluta dos deputados naquela oportunidade na Assembleia, se eu não estou enganado, tínhamos aqui 34, e foram 32 votos favoráveis e 2 contrários, a aprovação da intitulada PEC da Autonomia, no qual este parlamento, seguindo o procedimento adotado pelo Congresso Nacional, deputado Altair Silva, através da emenda Constitucional 86, aprovou que este parlamento tivesse a possibilidade de apresentar emendas parlamentares dentro do orçamento do Estado. Vamos salientar bem isso. Não está se criando despesa. Não está se criando despesa. Emendas parlamentares advindas de pleitos dos nossos municípios do Estado de Santa Catarina. Emendas parlamentares esta, que tiraríamos esse toma lá da cá do governo com a Assembleia Legislativa, a exemplo do que estamos vendo hoje no Congresso Nacional. Não vou aqui adentrar no mérito, se Temer tem que sair, se Temer tem que ficar. Mas o troca-troca, e isso dito por deputados. Ontem, eu acompanhando o Jornal Nacional, eu estava escutando. Quem é, quem não é, não é. O deputado chegar aqui agora, deixa protocolar lá na secretária, o ministro não tem mais que atender. E é isso que está acontecendo aqui também. Porque tem secretário de Estado que não atende deputado. E diz que não atende porque ele é empregado do governador e não da Assembleia Legislativa. E esse secretário que disse essa piadinha que nós aprovamos aqui na surdina é o que ele gosta de fazer quando manda projeto no apagar das luzes para a Assembleia aprovar. Isso é surdina. O senhor secretário devia medir um pouquinho as suas palavras. Nós aprovamos aqui de forma democrática.
com a discussão de alto nível, passando na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação dessa casa. Aqui dentro não tem moleque, não tem guri pequeno, tem representante do povo catarinense. Esse secretário, sim, que tem que ficar babando com o garoto todo mundo o tempo todo, porque cai comissionado. Porque não é voto direto da urna. Nós estamos aqui porque o povo nos deu o direito de estar aqui. Eles não. Estão lá porque são amiguinhos da corte. E estão agarrados nesse governo há mais de 16 anos. Espero, sim, que este parlamento crie a sua verdadeira autonomia para independer qual o partido que está comandando o Estado e qual o partido que o deputado é nesta casa, se é de base de governo ou fora de base de governo, para receber os encaminhamentos dos municípios e fazer valer isso. Porque hoje, o que nós deputados estamos fazendo nesta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é serviço cartorial. É receber ofício de prefeito, da sociedade civil organizada, de vereadores, e ficar pedindo audiência para secretário que não quer nos atender. É isso que está acontecendo. E tenho certeza que isso não está acontecendo só com o deputado Mário Marcondes, não. Eu tenho certeza que não está acontecendo só com o deputado Mário Marcondes. Está acontecendo com todos vocês. Então essa PEC da autonomia vai nos dar a possibilidade de fazermos o verdadeiro parlamento. De discutirmos as demandas de Santa Catarina e fazer valer os pedidos do nosso coitado, do nosso prefeito, que estão tudo ainda à míngua. Não tem nem mais dinheiro para vir a Florianópolis pedir para nós. Já estão mandando por e-mail, porque aqui já não consegue vir mais da situação que estão vivendo. E vai parar esse negócio de pires na mão. Chega! Nós temos que mudar. Se nós queremos mudar esse país, nós temos que começar por casa. E nós temos que fazer isso valer. Que esta casa aprove a regulamentação da PEC 03, que vai dar a este parlamento a autonomia necessária para não ter que estar pedindo pinico para ninguém para atender a demanda do nosso município do Estado de Santa Catarina. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que já vai passar na Comissão de Tributação, Finanças, Tributação e Orçamento dessa casa, e que a gente possa fazer valer isso a partir do ano que vem. Chega de orçamento chegar nessa casa faltando um dia, 2 dias para encerrar o período legislativo. Ninguém consegue discutir nada, vai tudo assim daquele jeito. E depois não tem dinheiro para nada. Então está aqui a minha indignação a esses comentários idiotas de secretário de Estado e de alguns jornalistas que se prestam a isso, sem ter conhecimento adequado e necessário para poder colocar isso em notinhas de jornal. Vem aqui no meu gabinete. Venha na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Fale com os deputados. Fale com os deputados que eles vão falar o que está acontecendo. Eu vou adentrar na próxima sessão aqui a esse assunto novamente. Eu vou trazer os números aqui e o que está efetivamente acontecendo no estado de Santa Catarina e com as nossas prefeituras municipais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Na sequência, o Bloco Parlamentar Progressista, Partido da República e PSB, com a palavra o deputado Maurício Scrudilarc. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, autoridades, visitantes. Ontem nós tivemos uma audiência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, conduzida pelo deputado Neudi Sareta, e atendendo um pedido do deputado João Amin, tivemos as lideranças da região de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Penha, toda a região ali, a respeito da necessidade de implantação do hemocentro
no município de Itajaí. Itajaí, o Balneário Camboriú, mas pelas peculiaridades de Itajaí, por centralizar, pelo Hospital Marieta, por já ter a estrutura necessária para a implantação, todos ali concordamos que Itajaí tem os requisitos necessários para a implantação desse hemocentro. Esse pedido foi feito aí por inúmeros vereadores da região. Ontem esteve presente ali o vereador Calinho Mecânico de Itajaí, tem trabalhado essa questão da saúde. O Marto Malim, vereador de Balneário Camboriú, que é o presidente atual do Parla Anfre, vereador Marcelo Achute, vereador Leonardo Piruca, o Bola, nosso amigo Bola, Aldemar Pereira, o Vanderlei Dias de Itapema, o Lei, o vereador Silas de Penha e o Adriano Tibeco de Penha, que eu lembro, acho que foram esses aí que participaram da audiência. Vieram também representantes do Hospital Marieta e que relataram dificuldades com referência a algumas questões da coleta e da distribuição do sangue. E tivemos ali, não teve o secretário da Saúde presente, mas as representantes do EMOSC e da FAES, que é a fundação que administra o EMOSC em Santa Catarina há 25 anos. Pela explanação da doutora Denise, ela colocou a questão com muita parte técnica, que é importante, porque ali se fala de vida. Quando se fala em transfusão de sangue, não é um simples retirar sangue de uma pessoa ou pegar uma bolsa de sangue para aplicar em outra pessoa. Ali está se falando em salvar uma vida. E o EMOSC, através das normas reguladoras da Organização Mundial da Saúde, tem a preocupação de ver a qualidade desse sangue e fazer os devidos exames, evitar a transmissão de qualquer problema, que pode ser, muitas vezes, uma doença grave, uma hepatite, um vírus HIV, enfim, são vários problemas e uma técnica muito apurada que o EMOSC tem que aplicar para ter o sangue ideal, o sangue necessário para fazer a transfusão. E também explicou a doutora Denise que o EMOSC tem atendido e tem em depósito a necessidade necessária de sangue para os tratamentos emergenciais. Há uma disponibilidade em estoque, um estoque necessário para uma eventualidade, uma emergência. Então, foi explanação boa, apesar dela mesma informar que na questão da distribuição existe dificuldade e que para a região de Itajaí e para a região do extremo oeste, como ela diz, é a maior preocupação do EMOSC. Os vereadores sentem no dia a dia as pessoas que procuram um hospital, que tem um acidente, que tem uma emergência e que são procurados pelas famílias que houveram essas dificuldades. Inclusive, ali o relato da funcionária que cuida dessa questão do sangue no Hospital Marieta, de relatos de falta de sangue no Hospital de Navegantes, inclusive daí num acordo, trazendo o paciente para Itajaí, já que esses estoques de sangue não pode ser simplesmente cedido de um hospital para outro, tem um controle muito rigoroso e tem que ter. E chegou-se a uma conclusão que, aparentemente, segundo a informação do EMOSC, o Estado está sob controle. Não é bem o que
as lideranças políticas veem pelas reclamações, pelas necessidades da população. Então, nós temos que evoluir nessa questão, mas parabenizar as lideranças, os vereadores, o secretário da Saúde de Itajaí, que estava presente, que fez uma exposição. Itajaí tem a estrutura, seja para coleta, seja para a distribuição desse sangue, e os vereadores todos que participaram desse evento. Então, é importante registrar esse trabalho que está sendo feito e que, muitas vezes, quando a população tem algum problema nesse sentido, saiba que, efetivamente, as lideranças políticas estão trabalhando na busca de resolver essa questão. Então, queremos o EMOSC em Itajaí. Se não necessita o EMOSC, se há formas alternativas, que se encontre a melhor solução para ter sempre à disposição, em caso de emergência, o sangue necessário para salvar as vidas e, acima de tudo, com a qualidade, com o controle, para não colocar em risco quem já está sendo vítima do acidente, quem está sendo vítima de um risco de vida e que não venha depois a ser contaminado por um sangue que não tenha qualidade de vida. Pelo que vimos, o EMOSC e a FAESC estão tendo esse devido cuidado. Obrigado, senhor presidente. Acho que o deputado Rodrigo Minotto... Deputado, eu vou fazer a seguinte sugestão. Vossa Excelência vai ter 5 minutos e, como houve o acordo com o bloco, eu acrescento, mas daí no mesmo horário para Vossa Excelência, senão Vossa Excelência vai iniciar a sua fala, vai ter que interromper. Então, nós vamos acrescentar esses seus 5 minutos aos existentes para concluir sua fala. Obrigado, presidente, pela colaboração. Quero saudar a todos que nos acompanham, saudar os alunos e alunas que estão aqui presentes acompanhando os trabalhos legislativos. Sempre é muito bom tê-los aqui conosco, prestigiando, avaliando os nossos trabalhos. Senhor presidente, hoje eu quero fazer uma homenagem ao servidor público, até porque no próximo dia 28, sábado, comemora-se o Dia do Servidor Público. No Brasil, o serviço público teve sua origem em 1808 com a instalação da Real Família Portuguesa. Após a proclamação da República, o funcionalismo tornou-se mais forte, colaborando direta e indiretamente com a administração, executando ações que se movimentaram, impulsionaram os serviços básicos e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações sociais com o Estado. No entanto, não existia regulamentação nem legislação específica ou mesmo denominação alguma para os servidores da República Brasileira. Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 11 de dezembro de 1990, publica-se o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, que consolida o termo servidor público através da Lei 8.112 de 90. O Regimento Jurídico Único, RJU, no entanto, antes da aprovação da Lei 8.112 de 90, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu e forneceu referências em relação ao serviço público. Estabeleceu-se o concurso público para o provimento dos cargos da administração pública. Nós, do PDT, entendemos que o serviço público como essencial ao desenvolvimento do nosso país, especialmente na consolidação do estado do bem-estar social, gerador de políticas públicas sociais, especialmente da saúde, da segurança, da assistência social e da educação, na perspectiva da inclusão produtiva e social da população brasileira como Estado mínimo não liberal, que reduz as políticas sociais e os serviços públicos. Assim,
assumimos o compromisso da defesa intransigente dos direitos dos servidores públicos no aspecto da administração pública e engloba os diferentes segmentos e categorias de trabalhadores públicos e o reconhecimento de seu protagonismo na execução dos serviços públicos. O ajuste fiscal, promovido recentemente pelo governo Temer e emblemático por conta dos cortes profundos no orçamento que prejudicam os serviços e as políticas públicas de saúde, educação e assistência social. O meu partido, o PDT, reconhece o inescapável compromisso do servidor com a eficiência da máquina pública, embora recorrente e cantilena contra os servidores, reproduz o pensamento dos conservadores, que querem o desmonte da máquina pública e a privatização dos serviços públicos. Apesar de todo o seu valor, de seu esforço, de sua resiliência, o agente público não recebe do poder público o reconhecimento profissional que merece. Comemora-se no dia 28 de outubro o Dia do Servidor Público. Quero aqui externar a minha mais completa solidariedade, o meu respeito e admiração por este profissional tão injustiçado e reforçar que o nosso mandato é porta-voz dos direitos dos servidores, comungando de suas lutas históricas, permanentes e cotidianas, por melhores serviços e salários mais justos e mais dignos. Quero cumprimentar e agradecer, de modo especial, a todos os servidores e servidoras desta Casa Legislativa, sempre tão dedicados e comprometidos, que muito contribuem para a qualificação do trabalho parlamentar. A todos os servidores do nosso Estado de Santa Catarina, meus cumprimentos, meus parabéns pela passagem do dia 28 de outubro. Era isso, senhor presidente. Próximo horário, o PMDB. Não havendo manifestação, o PSD. O Partido dos Trabalhadores, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados que acompanham esta sessão, em especial os estudantes que estão acompanhando a sessão desta quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. E quero, em nome dos servidores públicos, que são mais lembrados, eu diria, e comemorados seu dia no dia 28, também fazer uma menção a um bom exemplo de serviço público. Estive na última segunda-feira no município de São Carlos, visitando o Instituto Federal de São Carlos. Esse Instituto Federal nos convidou para marcar o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema A Matemática está em Tudo. Além de participar da abertura, também pude conhecer as salas de aula, planejamento, pesquisa, conversar com alunos, professores, visitar exposições que celebram o cotidiano da comunidade e o conhecimento produzido por essa instituição. Agradeço a todos pela acolhida e gostaria de, a partir, então, desse instituto, que está com um trabalho belíssimo, né? É a primeira instituição federal no município de São Carlos, tem uma relação muito próxima com a comunidade local. Quem imagina o território, nós temos o Rio Uruguai, então temos pescadores, portanto, cursos voltados também à aquicultura e pesca, uma interação com a comunidade e uma luta para se conquistar também essa instituição federal no município de São Carlos.
Eu participei inicialmente de toda a mobilização que veio da comunidade escolar, que queria uma unidade federal de ensino para qualificar os jovens da região e perder menos gente para o litoral do nosso estado. A partir daquela audiência foi priorizado, então, as áreas e hoje o Instituto Federal de São Carlos está atendendo com 10 salas de aula, 12 laboratórios, 4 de informática, 4 ligados à engenharia civil, 4 voltados à agropecuária, e agora foi também lançado para 2018 um curso de graduação em engenharia civil. Veja bem, um município de 10 mil habitantes. É isso que o governo Temer tem chamado de gasto, que o Brasil está gastando demais. Que bom, né? O Brasil gastou com coisa boa, implantou nesse país centenas de unidades, institutos federais. Que gasto bom, investir em educação é investir no futuro. Então, quero pegar esse exemplo para falar do serviço público de qualidade e o que é hoje os institutos federais nesse país. Bem, para muitos que não saibam, quando a gente avalia os índices da educação pública no Brasil, nós comparamos a educação básica com o mundo e ficamos muito preocupados, porque quando comparamos a educação básica, que é composta do infantil, médio e fundamental, o Brasil está em 62º no mundo. Portanto, tem muito que avançar do ponto de vista da qualidade da educação básica. Mas o que acontece na rede federal de ensino que não é esse número? Na rede federal de ensino, nós estamos em 11º no mundo, ganhando da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e da Alemanha, a nossa rede pública federal de ensino. Isso prova que a educação pública pode ser muito boa. E o que tem de diferente, então, entre a rede federal e a básica? Primeiro, o salário, né? Professor é valorizado. Ganha, no mínimo, 3, 4 vezes mais o que ganha um professor da educação básica. Segundo lugar, é o tempo que o professor tem para estudar e planejar. O professor dá, em média, 8 aulas num plano de 40. Então, ele tem tempo para pesquisar, para produzir conhecimento, para estudar, para desenvolver projetos de pesquisa com os seus jovens. Então, eu quero dizer com isso que a máxima de que a educação pública não tem jeito desmonta quando a gente coloca os índices da rede federal, avaliado no exame do PISA. Então, primeiro dado é esse. Segundo, é a nossa alegria que hoje nos institutos federais nós temos 2.353 servidores, sendo 1.080 técnicos administrativos, 1.272 professores e 3.200 em torno de alunos. Aliás, 32.070 alunos. São 643 cursos espalhados pelo Brasil, 143 cursos técnicos, 36 graduações, 22 especializações, 1 mestrado e 441 cursos FIC, que é de formação inicial e continuada. Portanto, eu quero trazer aqui à tona esta política toda de fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante. Mas não era assim. Antes do presidente Lula assumir, havia uma lei no Brasil aprovada que era proibido expandir institutos federais para além das capitais e das grandes cidades. Era proibido. Não se permitia. Nós derrubamos essa lei. E graças, então, a um governo que valorizou a educação, nós temos hoje em Santa Catarina 21 institutos federais. Só na região oeste de Santa Catarina, que é a região que eu atuo mais, nós temos em São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, São Carlos, Caçador e em andamento em São Lourenço do Oeste. Todos esses implantados após a derrubada da lei que impedia a interiorização do ensino
profissional e técnico. E a meta que nós aprovamos, Plano Estadual de Educação, triplicar as matrículas da rede federal nos institutos em Santa Catarina. Então, parabéns, Instituto Federal de São Carlos, parabéns todos os institutos federais. Obrigada. Obrigado, deputada Luciana Carminati. Fim do horário dos partidos. Vamos entrar na ordem do dia. Antes, porém, registro aqui a presença da Escola Deon, do município de Tubarão, das séries do ensino fundamental, acompanhados da professora Ana. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Ordem do dia. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 106, do deputado Patrício Destro. Projeto de Lei 330, do deputado Arcide Matos. Projeto 365, deputada Dirce Ardenscheid. Votação. Votação da redação final ao projeto de Lei 111.7/2017, de autoria da mesa, consolida as leis que dispõem sobre símbolos estaduais e regionais do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 239, de autoria do Governo do Estado, autoriza a cessão de uso do imóvel do município de Curitibanos para a instalação de órgãos da administração pública municipal. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 298/2017, deputado Mauro de Nadal, declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Pinhalzinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 313, do deputado Rodrigo Minotto, declara de utilidade pública a Associação Lar Recanto do Carinho, de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 326.9/2017, de autoria do deputado Patrício Destro. Declara de utilidade pública a Associação para Desporto Escolar de Blumenau, do município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto 355, de autoria do Governo do Estado, autoriza a doação do imóvel do município de Tangará. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto 367, do deputado Ismael dos Santos, declara de utilidade pública o Centro Musical Assistencial e de Projetos Socioeducativos Tom Maior de Indaial. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 407. A autoria, Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Espírita Encontro Fraterno de Blumenau para Associação Espírita Encontro Fraterno. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 124, do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Educação informações acerca do cumprimento da Lei Federal 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 239, de autoria do deputado Mário Marcondes, manifestando aplausos ao sargento Sérgio Murilo da Silva, do Corpo de Bombeiros, por ato de bravura ao salvar uma família dentro de uma residência soterrada por um desmoronamento na cidade de Gaspar. Em discussão. Não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção número 240, deputado Maurício Kudilark.
apelando ao deputado federal Jorginho Melo para manter a atividade das empresas têxteis de facção como industrialização sob encomenda e não como prestadoras de serviço mediante adequação da redação dada ao item 14.5, anexo único da Lei Complementar número 116/2003, alterada pela Lei Complementar 157/2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 241, do deputado Maurício Crudilar, manifestando aplausos à secretária de Justiça e Cidadania pela criação dos grupos especializados para atuarem de forma mais efetiva no combate à criminalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Fim da ordem do dia. Vamos entrar agora nas explicações pessoais. Porém, antes, tem 2 pedidos de suspensão da sessão para, conforme requerimento do deputado César Valduga, para que a senhorita Carol Listone, presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher de Chapecó, a fim de explanar sobre a violência contra as mulheres. E, na sequência, nós também temos a solicitação do deputado Mário Marcondes para que o presidente da FETAESC, José Walter Dresch, possa se pronunciar. Está suspensa a sessão e passo a presidência ao deputado Mário Marcondes. Bom dia a todas e a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço na pessoa do deputado César Valduga, que sempre se uniu à nossa luta e protocolou nesses últimos tempos 2 projetos que visam ser um dos mais importantes para a luta das mulheres. O primeiro, que institui no Estado a Vigília Feminista de novembro, dia 25, e outro, nessa semana, protocolado, da PL da Escola Sem Mordaça, que garante aos professores a liberdade do seu livre acesso e disseminação dos seus projetos dentro das escolas. Me chamo Carol Listone e estou como presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Chapecó. E ouso dizer aqui que sou uma das mais, se não a mais jovem presidente a ocupar um espaço de um conselho do tamanho e magnitude do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Chapecó. Eu pontuo muito sobre a juventude, pois no cenário em que se encontramos, de restrição de direitos, dizer que a juventude sabe o que falar, tem o que falar e quer falar, é importantíssimo. Por isso, venho aqui dizer que nós, jovens, somos a revolução e a resistência em muitos processos. E trazer esse espírito para dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Chapecó é, primeiro de tudo, um desafio, mas, acima de tudo, uma necessidade. Porque a gente vive em um estado extremamente violento para as mulheres. E eu falo de uma cidade que é a 3ª mais violenta do estado para as mulheres viverem. E nós sabemos que, na luta, o que faz com que consigamos seguir e avançar em direitos é o não silenciamento dessas mulheres. O nosso conselho, ele existe desde 1999, ele é amparado pela Lei Municipal 6.385 e é composto por 9 cadeiras governamentais com suplência e 9 cadeiras da sociedade civil também com suplência. Ele tem caráter deliberativo, propositivo, fiscalizador, mas, acima de tudo, ele é uma ferramenta do controle social da nossa população para fiscalizar as tomadas de decisão do poder público enquanto políticas públicas para as mulheres. A nossa gestão assumiu no dia 25 de julho deste ano e vem com uma proposta de não ser mais consumida pelas demandas e pelas violências quando já ocorreram. Então, nós organizamos uma agenda intensa de conversa com o poder público municipal, a fim de definir estratégias, junto com todos os poderes,
inserirmos nas escolas, conversarmos com os jovens, conversarmos com os professores e também com toda a sociedade e poderes que consigam atender as mulheres. As nossas propostas, elas vão além disso, elas também propõem formação de espaços de atendimento às mulheres vítimas de violência para garantir a humanização desse atendimento. E toda essa agenda culminou nesse dia, graças ao deputado que nos colocou aqui para conversar e dialogar com todo o estado de Santa Catarina. Gosto de dizer também que quando a gente fala em violência contra a mulher no estado e principalmente na minha cidade, o desafio é grande, mas é mais ainda porque eu carrego no meu peito e na minha fala o peso de cada mulher morta e estuprada, violentada pelo seu marido, pelo seu companheiro, pelo seu colega de trabalho, pelo seu pai, pelo seu tio e por todas as outras realidades que nós já conhecemos, porque é sabido que, mesmo não falado, a violência contra a mulher está em todos os espaços e na boca de todo mundo. Eu carrego também o peso de cada mulher que foi agredida por andar na rua, por se vestir da forma que quer, por ter filhos, por ser solteira, por ser transexual, por ser namorada de outra mulher, por ser negra, por ser periférica, pelo simples fato de ser mulher. Eu carrego os silêncios e as cicatrizes de todas as mulheres que foram violentadas em cada um de seus espaços. Mas eu destaco aqui que nenhuma violência é tão forte, simbólica e significativa do que sofremos do Estado. O Estado patriarcal, machista e misógino. Nós vivenciamos no nosso país, atualmente, uma conjuntura de retirada violenta de direitos, como a reforma trabalhista que foi aprovada e que diz respeito sobre as mulheres grávidas, por exemplo, que podem atuar agora em espaços insalubres. Dos direitos que foi conquistados nas ruas por nós mulheres e agora simplesmente retirados. É preciso dizer que nessa retirada de direitos, alguns das ferramentas de primordial emancipação das mulheres estão sendo atacadas, como, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. É por meio dos profissionais da enfermagem, por profissionais da assistência social, que as mulheres periféricas e em situação de vulnerabilidade têm acesso a direitos básicos, como informação, prevenção e acompanhamento. Além de que, é a partir desse sistema e desses profissionais que acontecem a maioria das denúncias e notificações dos diversos tipos de violência. Nós precisamos defender a permanência do atendimento de forma pública, gratuita e de qualidade, não só às mulheres, mas para todo o povo brasileiro. Nós vivemos no 5º país mais violento para as mulheres viverem. Ficamos atrás apenas de países como a Colômbia e a Guatemala. Em 2015, na minha cidade, foram 11 mulheres mortas vítimas de feminicídio. E é sabendo que esses índices tendem a aumentar com o respaldo de um governo nacional e um Congresso Nacional machista e misógino, majoritariamente masculino, que eu faço aqui um apelo. Representantes, unam-se em defesa da soberania nacional e da dignidade das nossas mulheres. Não permitam a continuidade dos massacres dos nossos direitos conquistados muitas vezes nas ruas, às duras penas pelo povo brasileiro. A luta feminista se une hoje à luta de classe, de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, pois nós sabemos que não conseguiremos avançar em direitos sem antes garantir a reestruturação da nossa tão querida e dificilmente conquistada democracia. As mulheres presentes nesse plenário e todas que me ouvirão, conclamo: ocupem espaços de fala, organizem-se em entidades de movimento de mulheres, fundem conselhos em seus municípios e estados, fiscalizem seus representantes, vão às ruas, participem da política, sendo no âmbito municipal, estadual ou federal. Tornem-se representantes da nossa luta e dos nossos anseios. Não se calem, gritem pela democracia e pela garantia dos nossos direitos.
Porque ser feminista é, primeiro de tudo, um ato político e um ato de resistência. Precisamos lutar para que consigamos avançar ainda mais e alcançar um modelo de sociedade que garanta a equidade e que não faça vista grossa às mulheres que têm seu sonho e suas vidas ceifadas pelo Estado patriarcal, machista, misógino e capitalista. Para finalizar minha fala, eu trago aqui uma passagem de Loreta Valadares, uma mulher feminista, emancipacionista da União Brasileira de Mulheres, brava sobrevivente da ditadura militar, que diz o seguinte: quando eu me for, se eu me for, vão mulheres até onde eu não fui. Obrigada. Obrigado, Carol. Pode permanecer aí na tribuna, Carol. Pela ordem, deputado César Valduga, proponente deste momento. Cumprimentar a Vossa Excelência, ao mesmo tempo saudar ele que é o presidente da FETAESC, Walter Dresch, em especial Carol Listone, uma jovem, né, e ambiciosa, enfim, com uma energia e, acima de tudo, um sentimento muito público e comprometida com as questões sociais, em especial ao direito das mulheres. Dizer, Carol, que você realmente representa muito bem não só Chapecó, mas o estado de Santa Catarina com a sua manifestação, com a sua postura enquanto cidadã. E diga-se de passagem, sabemos do belo trabalho que você desenvolve enquanto presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher no estado de Santa Catarina. E nós, aqui nesta casa, temos aprovado diversos projetos. Um daqueles que você citou, que nós criamos, Walter, a semana da vigília feminista no estado de Santa Catarina, deputado Marcondes, justamente preocupado com relação à questão do alto índice da violência contra a mulher, a violência psicológica, né, a violência agressiva às mulheres, né, a disparidade, a falta de equidade na questão da valorização salarial da mulher, enfim, dados que nos preocupam a todos nós catarinenses. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar resolutividades, não ficar na conivência desse debate. E vejo que você hoje aqui reproduziu um tema muito importante, onde que tu traz dados para que nós possamos nos alertar cada vez mais e também como representantes nessa Casa Legislativa da população catarinense, que possamos buscar avanços sobre esse retrocesso, a exemplo, né, de reformas, antirreformas, que tiram o direito das mulheres. Aqui quero aproveitar e falar sobre as nossas mulheres agricultoras, né, a reforma da Previdência vai fazer com que a mulher morra com o cabo da enxada na mão e não consiga se aposentar. Então, nós não podemos permitir que esse retrocesso venha acontecer no nosso país. Por isso, parabéns por trazer esse debate nesse dia aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nosso forte abraço. Obrigada. Obrigado, deputado César Valduga. Pela ordem, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, só de maneira bem rápida, mas cumprimentar a Carol, né, pelo trabalho, pela dedicação. Eu estou chegando agora de um evento de empoderamento das mulheres. E aí a gente tem que fazer uma homenagem ao nosso sistema de cooperativas de Santa Catarina. Eu estou vindo de um evento com 1000 mulheres, que está acontecendo aqui em Florianópolis nesse momento, de discussão, de debates, né, ligados ao cooperativismo, mas também ao empoderamento das mulheres. Eu acho que é um trabalho válido. Quero deixar aqui minha homenagem ao SESC e a todos os envolvidos, mas também, né, deixar uma palavra de incentivo, de encorajamento, né, na luta de todas vocês, e que conte conosco. É do interesse da sociedade que as mulheres possam ser respeitadas e tenham mais oportunidades. Por isso, é de muito valia a tua fala hoje aqui e a tua contribuição. Sucesso na caminhada. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigada. Também. Bem, vamos à nossa segunda suspensão do dia de hoje, onde fará uso da palavra nosso amigo Walter Dresch, em nome da FETAESC, falando então e convidando também toda a Santa Catarina aí sobre o movimento organizado pela FETAESC com o objetivo de divulgar o primeiro simpósio de gestão sustentável do agronegócio familiar. Então, presidente, você tem a palavra, fica à vontade.
Pela ordem, deputado É José Milton. possível, já que a sessão foi interrompida, tem aqui várias lideranças dos sindicatos de Santa Catarina que estão aqui no plenário. Gostaria de convidar eles para entrar aqui e participar da fala do Walter, pode ser? Por favor. Entrem todos aqui dentro, aqui, por favor. Isto. Obrigado. Inicialmente eu queria saudar o Só deputado... deixar o pessoal se acomodar. Pode deixar o pessoal se acomodar aí, nós temos tempo hoje. Tá bem. Por favor, pessoal, senta aí à vontade. Prestigiar o nosso presidente. Pode sentar aqui. Presidente, pode falar não só para sua plateia, mas para Santa Catarina, por favor. Bom? Inicialmente eu queria saudar o deputado Mário Marcondes, que se empenhou para que pudesse ter esse espaço aqui assegurado para a FETAESC. Saudar o deputado Valduga, que cedeu parte do seu tempo aqui para que a gente pudesse fazer essa exposição aqui. Saudar o deputado Zé Milton Schaeffer, o deputado Neudi Sareta, que eu vi por aqui, os demais deputados, saudar Santa Catarina de uma maneira muito especial e dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui saudando os meus colegas dirigentes sindicais, que são os responsáveis para acontecer este grande simpósio que acontece nos dias 8 e 9 de novembro. O primeiro simpósio que trata da sustentabilidade e da gestão do agronegócio familiar. O que nós queremos com isso? Todas as pessoas que estão aqui, as mulheres, os homens, sabem a importância que a agricultura familiar catarinense tem. Ocupamos 1,1% do território, somos o 5º produtor, temos 94,5% dos estabelecimentos de Santa Catarina com até 50 hectares. Mas temos também um êxodo rural nos últimos anos considerável. Temos em torno de mais de 30 mil famílias de pequenos agricultores que não têm mais sucessor, ou têm a sua sucessão ameaçada. Então a FETAESC, se preocupando com isso, pensou em realizar um simpósio. Por que não um seminário? Porque nós entendemos que desse simpósio precisa sair uma proposição para as nossas autoridades. Por que a nossa vinda aqui, deputado Marcondes, e deputado Valduga e os demais deputados? Que eu vou me reunir à tarde, inclusive, com o deputado Zé Milton Schaeffer para tratar de uma questão que envolve os agricultores familiares que fazem parte aí das pedras do Ceasa. Por que esse debate, essa conversa aqui no dia de hoje? Para pedir ajuda para os nossos deputados, para que essa questão de gestão do agronegócio familiar passe a ser uma ação de governo, uma ação de Estado. Por isso a importância dos nossos deputados de Santa Catarina saberem a importância que tem nós fazermos gestão no agronegócio familiar. Para que a gente saiba qual é o retorno que está tendo do investimento, para onde a gente vai fazer investimento, aonde a gente vai pedir para que tenha extensão rural, pesquisa, o fortalecimento dos órgãos de pesquisa e extensão rural, para que a gente possa amparar esses agricultores e atrair, que não é a palavra mais correta, mas sensibilizar esse jovem que pegou a sua identidade, saiu da sua comunidade e foi procurar trabalho nos grandes centros. Trabalhar por R$1.100, R$1.200, R$1.300, quando ele poderia ter mais do que esse retorno lá na sua propriedade, uma propriedade com gestão, na área do tabaco, na área da cebola, na área da produção de leite, de suínos, de frango, de arroz, de todas as atividades que Santa Catarina sabe fazer muito bem. Por isso, senhores deputados, e todos os catarinenses, nós esperamos ser compreendidos com esse simpósio que vai reunir os 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, as universidades federais, as secretarias de agricultura, as assembleias legislativas, o governo em si, a estrutura desses estados e as nossas 3 federações. Esse simpósio acontece no auditório da FETAESC, a abertura é no dia 8,
às 18h30, e no dia 9 terá uma continuidade de todo o debate em torno da gestão do agronegócio na agricultura familiar. Então, por isso, senhores deputados, catarinenses de uma maneira geral, as pessoas que estão nesse momento assistindo, poderão nos ajudar. Primeiro, ainda procurar algumas vagas que ainda estão disponíveis. Segundo, ajudar com que o documento que esse simpósio vai retirar da sua ação de trabalho nesses 2 dias possa seguir em frente. Sensibilizar nossas autoridades de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, para que seja uma política de Estado a gestão na agricultura familiar. Então, Mário, eu te agradeço pelo seu empenho, por tudo aquilo que você fez para que a gente pudesse estar aqui. Agradeço o deputado Valduga, que sempre com muito carinho recebeu aqui a FETAESC, deu oportunidade. Zenei, o deputado Sareta, enfim, são vários os deputados aqui da Assembleia Legislativa que têm uma relação próxima com a FETAESC, e nós agradecemos muito essas oportunidades que vocês nos dão e contamos com vocês. Esperamos que vocês estejam lá na abertura do evento e não queremos cobrar que vocês estejam lá no dia 9 o dia todo, porque a gente sabe que tem outras atividades, mas depois recebam de nós o documento que nós vamos retirar desse simpósio que trata da gestão do agronegócio na agricultura familiar. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado aí pelas suas palavras. Então, pela ordem, deputado César Valduga. Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência e também cumprimentar o Walter. E cumprimentando o Walter, a todas as nossas agricultoras, nossos agricultores, né, que se fazem presentes nesse dia de hoje. Deputado Zé Milton. Dizer que aumenta cada vez, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade nossa, Walter. Enfim, vejo que este parlamento precisa, sem dúvida nenhuma, ter a voz, muitas vezes, daqueles que não têm voz, que possa levar essa mensagem, né, aos nossos agricultores, a agricultura familiar, em especial, no nosso estado de Santa Catarina. Nós mesmos aqui que temos produzido projetos tão interessantes, e aqui eu gostaria de falar de um, seria rápido, sobre a questão do uso do agrotóxico, e que sei que a FETAESC, que é a agricultura familiar, né, que estimula muito a questão da produção orgânica. Mas o que me preocupa é que nós, brasileiros, estamos consumindo, em média, por habitante por ano, mais de 7 quilogramas de veneno. Nós estamos consumindo por ano, senhor presidente. Enquanto os americanos lá consomem 1,8 kg de veneno, de agrotóxicos e pesticida por ano. E vejo que a FETAESC tem levado esse debate, tem tido essa preocupação, né, com a nossa agricultura familiar, né, e principalmente no estímulo, né, à permanência no homem do campo, levando as políticas públicas, fazendo os debates da própria questão da conjuntura nacional, exemplo das antirreformas, que é o exemplo da reforma da Previdência que está aí para ser votada. E nós precisamos sair da dormência, precisamos. E vejo que a FETAESC saiu na frente, que vocês saíram na frente, porque preocupado com as nossas agricultoras, mulheres que têm a dupla, tripla jornada de trabalho, os nossos agricultores que poderão morrer com o cabo da enxada na mão e não vão se aposentar. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estarmos irmanados, sentinelas a todos os movimentos que vêm acontecendo, que prejudica diretamente a agricultura familiar. A agricultura familiar. Por isso, Val, quero lhe parabenizar cada vez mais e admiro pela postura, pela condução dessa entidade, dessa responsabilidade que você tem, né, com relação à produção de alimento do nosso estado de Santa Catarina. Então, por isso, né, quero parabenizar todos vocês que estão aqui, contem com a gente nesse simpósio, né, vamos divulgar, deputado Marcondes, né, um momento tão importante onde que a agricultura familiar, os agricultores vão estar irmanados junto com o seu objetivo de pensar o melhor e o bem-estar do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Pela ordem, deputado Milton Schaeffer. Deputado, quero aqui cumprimentar o Walter, né,
José Walter Dresch. Em nome dele, quero cumprimentar a todos os diretores e presidentes de sindicatos aqui. Em nome aqui do nosso presidente lá do município de Sombrio. Fiz questão que ele sentasse aqui na minha cadeira, Walter, que é um jovem, né, ainda jovem agricultor, e eu tive o privilégio de conviver, inclusive, com sua família, com o pai dele, que já não está mais entre nós, mas que é fruto da agricultura familiar. Né? E em nome dele também quero, em nome de todas as mulheres que estão aqui, a Rose, que é lá de São João do Sul, que fazem um movimento. Se a gente olhar o cenário, nós vimos que, se depender da FETAESC, as mulheres estão ocupando espaço, estão participando ativamente, e eu acho que é graças a essa mistura da juventude com mulheres, com as lideranças dos homens, que a federação a FETAESC deixou de ser apenas um órgão de reivindicação, de defesa dos direitos, mas está mostrando com esse simpósio também que está se transformando numa entidade proativa no desenvolvimento rural e no empoderamento da agricultura familiar de Santa Catarina. A agricultura familiar é o carro-chefe da produção agrícola. Nós somos um estado que tem 1% do território do Brasil, mas somos, Mário, o 5º produtor nacional de alimentos. E é graças a essa gente que está aqui hoje e aqueles que eles aqui representam que nós temos esse título. Por isso, esse simpósio, e nós estamos vivendo um outro momento hoje. Os agricultores, como o meu pai, eles não tinham outra opção. Foram agricultores lá no Sombrio, porque não tinha outra opção. A próxima geração e a atual não. O agricultor que fica lá, ele vai ficar por vontade, por vocação. E só vai sobreviver a agricultura com eficiência. Quem for eficiente vai sobreviver. Por isso, eu vejo com muito otimismo a proposta de vocês de realizar esse simpósio para debatermos e, acima de tudo, sugerir ações da sociedade brasileira na área da gestão da propriedade. A propriedade ela vai ter que ser administrada cada vez mais com profissionalismo. A exigência das leis, do mercado, do consumidor, mas também para proteger o agricultor, para que ele possa ter renda, para que ele possa ter qualidade de vida. Dia 16 agora, nós realizamos um seminário da Juventude Rural lá em Chapecó. O deputado Valduga participou junto comigo lá, para ouvir o jovem. Porque o jovem, o que nós temos que fazer para o jovem permanecer na agricultura? Nós temos que levar para eles os mesmos direitos, as mesmas condições que tem o jovem do meio urbano, do filho do lojista, do advogado. O filho do agricultor também tem que ter isso na gestão da propriedade. Por isso, eu acho que o tema que vocês escolheram é muito oportuno, e eu quero dizer que aqui da Comissão de Agricultura, da Assembleia, dos 40 deputados, nós vamos adotar as diretrizes que vocês tirarem desse debate para propormos aqui no âmbito do governo do Estado políticas públicas de apoio a isso. Estamos muito preocupados com a evasão das pessoas do meio rural. Isso ameaça amanhã a segurança alimentar, não só brasileira, mas também do país. E eu vejo também como agrônomo e funcionário de carreira da Epagre, e estudando um pouco a questão mundial, que a agricultura familiar tem futuro sim, gente. Nós precisamos de caminhos para produzir alimento, mas nós temos que dar condições. Não podemos fazer o que fizemos agora com o produtor de milho, que o ano passado, quando não tinha milho, tinha milho a R$50 o saco, e agora, né, quando ele produziu, está a 20 e poucos reais. O governo tem que fazer planejamento, porque o agricultor está fazendo a parte dele. E esse simpósio será um grande evento. Eu acabei falando um pouco demais aqui, mas em função das lideranças que estão aqui, da visão que nós temos. Eu acho que esse debate é muito importante. Nós estaremos lá e vamos ficar atentos às diretrizes que vocês tirarem desse debate, que vai ser muito importante para o futuro da agricultura e dos agricultores catarinenses. Parabéns à FETAESC por essa iniciativa. Obrigado, deputado Zé Milton. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, estimado José Walter, presidente da FETAESC e todos os dirigentes que estão aqui presentes nessa manhã, o presidente da FETAESC já tem vindo aqui com uma frequência, sempre
com assuntos importantes, palpitantes, a exemplo da discussão que tivemos, inclusive daquela belíssima reunião promovida lá na FETAESC, para debater a questão da reforma da Previdência, e eu não tenho dúvida nenhuma que foi mobilizações como aquela, ações como foram desenvolvidas, e nós participamos de inúmeras dessas ações, que possibilitaram chamar realmente a atenção do Congresso Nacional em relação à mulher trabalhadora do campo, a agricultora e o agricultor, para que não se fizesse aquela injustiça que estava encaminhada e que ainda paira em Brasília, mas que nós temos que estar atentos para não deixar acontecer. Então, essas lutas têm sido frequentes, como agora tem essa outra luta também da questão da produção do leite. Infelizmente, nós que temos a felicidade de já ser o quarto estado maior produtor de leite, já passamos o estado de Goiás, temos uma bacia leiteira que está dando exemplo aí para o Brasil afora, mas infelizmente o produtor, especialmente nos últimos tempos, sofreu uma queda violenta do preço, seja por problemas de consumo, tivemos uma baixa de consumo em função de cortes de programas sociais importantes, seja também pela importação de leite, enfim, problemas que é preciso que haja intervenção governamental para isso. E vocês, José Walter, e essa equipe toda que está aqui presente, né, dirigentes e dirigentes, né, Neida, você que é lá de Curitibanos, em nome seu aí, de todo o pessoal que está aqui presente, parabéns pelo trabalho e naquilo que a gente puder, conte sempre com a gente. Obrigado. Obrigado, deputado Nildo Sareta. Também queria aqui, em nome do Parlamento Catarinense, ao Walter, ao Adriano, todos vocês aí que representam os sindicatos, os trabalhadores, as trabalhadoras de Santa Catarina, da agricultura, e dizer que até em complemento às palavras do deputado Zé Milton Schaeffer, que efetivamente ele está preocupado com essa situação da evasão do campo. Mas se o poder público não fizer a sua parte, nós não vamos conseguir segurar o pessoal no campo. Quando se fala no campo, se fala em falta de habitação popular, falta de acesso, falta de uma internet, falta de comunicação, de telefone. Certamente que os nossos jovens não vão ficar fora desse mundo globalizado e se tem a necessidade de sair do campo. Muitas vezes não querendo sair do campo, mas tendo a obrigatoriedade de sair do campo por todas essas ausências do Estado e tendo que vir para os grandes centros aí viver de salário. Então, quer dizer, Walter, que quando eu olhei aqui o nome do simpósio, que é o primeiro simpósio, tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, e o que me chamou a atenção foi agronegócio familiar. É isso mesmo. Independentemente da quantidade da produção que é feita, cada um contribui com uma pedrinha nesse grande mosaico, que é o agronegócio, que é a alimentação, que é a terra, que é o agricultor, que é quem dá alimento não só para o Brasil, mas por esse mundo afora, pelos números aí que Santa Catarina tem demonstrado a cada ano, recorde em cima de recorde. Nós poderíamos produzir muito mais nós poderíamos produzir se o Estado estivesse muito mais presente nas ações efetivas da agricultura e principalmente da agricultura familiar. Tá? Então, parabenizar vocês, parabenizar, Walter, dizer que seja assim um sucesso, vamos fazer presente sim, e que, como muito bem colocou o deputado Zé Milton Schaeffer, que todos esses encaminhamentos de vocês possa fazer com que a Assembleia faça eco para a sociedade e principalmente para o governo do Estado, para que consigamos fazer políticas definidas para a agricultura em Santa Catarina e que certamente só virá a fazer bem ao enriquecimento de quem está no campo e quem quer permanecer no campo. E que isso realmente, deputado Zé Milton, seja uma opção de querer ficar no campo, mas com as condições que o Estado e o Estado de Direito possa proporcionar às pessoas que lá nasceram. Eu também vim do interior, tenho aqui 2 conterrâneos meus aqui de São João Batista, Fernando Perão e o outro meu amigo da Celesc, dizer que fomos criados lá no interior e viemos para a cidade porque lá não tinha mais espaço também. Não tinha espaço. Meu pai taxista, minha mãe costureira, tivemos que vir para os grandes centros. Mas quem sabe, se tivéssemos oportunidade de ficar lá, nós teríamos ficado sim.
Nós estamos aqui hoje e ainda bem que estamos aqui para servir Santa Catarina. Então, parabenizar você, ao Adriano, todos que fazem parte dessa longa caminhada da FETAESC. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, depois de convidar o deputado César Valduga, o deputado Zé Milton Chefe, o deputado Sareta, para que a gente entregue aqui uma placa aos 49 anos da FETAESC, que comemorou esse ano, e que ano que vem a gente chega na festa e na comemoração do 50º da FETAESC, na boa prestação de serviço à agricultura familiar do Estado de Santa Catarina. Se tiver mais algumas ponderações e considerações finais, Walter, fica à vontade, o microfone é seu. Eu só queria, deputado Mário, mais uma vez fazer um agradecimento muito especial em nome dessa equipe que está aqui e dos outros que não puderam estar aqui, que nós representamos, 201 sindicatos de trabalhadores rurais, 26 extensões de base, que acreditam em Santa Catarina. O importante de nós, agricultores, é que nós acreditamos no nosso trabalho, acreditamos que Santa Catarina é o melhor lugar da gente viver. Então, por isso, a gente está convidando todos os catarinenses para nos ajudar a construir a Santa Catarina que nós e nossos filhos sonhamos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Walter. Eu queria convidar, Walter, agradecer juntamente com o Adriano ali que eu queria, e convidar os deputados aqui presentes no plenário, Sareta, Valduga, José Milton Chefe. Sempre cabe mais um. Valeu, valeu, valeu.
Não havendo mais oradores inscritos, está reaberta a presente sessão, desculpa. Não havendo mais oradores inscritos, não mais havendo assuntos a ser tratados na manhã desta quinta-feira, essa presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial em homenagem aos 40 anos da fundação da Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais do Estado de Santa Catarina. Está encerrada a presente sessão.